Prossegue a série de estudos do livro Nosso Lar, autoria espiritual de André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier. Você que tem nos acompanhado toda terça-feira, às 21h45, pelo meu canal, está vendo a sequência dos capítulos em episódios semanais, toda semana. E nós alcançamos hoje o episódio número 12, coincidente com o capítulo número 12 também, que se chama O Umbral. Américo, a palavra umbral, ela lembra uma região um pouco esfumaçada, aproximadamente, uma região um pouco escura, é isso mesmo? É uma região esfumaçada, onde o sol penetra com muita dificuldade, então fica aquela neblina o tempo todo, como se fosse uma região em inverno rigoroso, né, que fica aquela bruma, o sol não penetra muito. Então, a referência que Lísias vai dar a André Luiz nesse capítulo mostra isso, ele fala nessa neblina constante no ambiente da região umbralina, que fica entre nosso lar e a crosta terrestre. O umbral, uma palavra que muitas vezes preocupa, que muitas pessoas ficam temerosas, mas não há razão para isso. André Luiz também teve a sua curiosidade despertada, conforme vamos ver aqui nos parágrafos seguintes, mas ele estava se utilizando bastante das explicações, das elucidações de Lísias, sempre bastante atencioso com as indagações de André Luiz. E, naturalmente, que a curiosidade de André ficava cada vez mais aguçada no sentido de conhecer, de ampliar os seus conhecimentos. Mas as referências a espíritos do chamado umbral mordiam-lhe a curiosidade. E aí, o que seria o umbral? Américo, essa pergunta foi feita por André a Lísias. E há uma informação aqui que a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a perturbações após a morte do corpo. É uma preocupação que muita gente tem, as perturbações após a morte, diante da naturalidade do espírito imortal. Esse é um assunto difícil, porque nós, aqui na Terra, antes do advento do Espiritismo, temos a noção de céu e de inferno, ou seja, dois lugares opostos que condenavam para sempre ou para o céu ou para o inferno a pessoa segundo as suas ações aqui na Terra. Hoje em dia, isso está em desuso, mas eu lembro que eu fiz catecismo pela Igreja Católica, onde até imagens a respeito disso a gente tinha no caderninho, né? Era um negócio amedrontador, mas isso não quer dizer que não exista alguma coisa, mas não exatamente do jeito que aquilo que a gente recebeu na infância como informação. Ou seja, não existe um inferno eterno, e esse período de ignorância que a gente vive em planetas de expiação e provas também vai passar. Nós vamos ser espíritos melhores, algumas encarnações à frente aí, né? Por isso que a gente vai entrar no período de regeneração. Então, a gente não tem que se preocupar. Ou melhor, a preocupação é a seguinte: o que eu faço da minha vida? Então, eu não devo matar, roubar, acabar com a vida da pessoa, fazer bullying o tempo todo, odiar os diferentes porque não são iguais a mim. Se eu fizer isso, eu corro o risco de parar nessa região, porque na vida espiritual há uma seleção de quem entra nas regiões superiores, nas melhores regiões. Mesmo sendo uma região ruim, por exemplo, como é um umbral superior, onde está nosso lar, não é qualquer um que entra na cidade. Nós temos até um episódio que nós vamos contar aqui de alguém que tentou entrar e os espíritos simplesmente não autorizaram. Os responsáveis pelo núcleo não autorizaram. Por quê? A pessoa, quando entra para atrapalhar, vai
vai comunicar um desespero e uma perturbação muito grande. Só entra em nosso lar quem estiver em condições de cooperar, reconhecer os próprios erros. Quem não reconhece os erros, então... Por quê? Porque a pessoa vai começar a se modificar. Lá na região difícil do umbral, então, ficam aqueles que não querem se modificar. Então, os criminosos, aqueles que fazem o mal pelo mal, eles se juntam por afinidade fluídica e, como estão próximos à crosta, acabam também perturbando os encarnados. Isso se prolonga até o dia que cai a ficha. Um dia cai a ficha e os espíritos começam a mudar o comportamento. E como Jesus garantiu que nenhuma de suas ovelhas se perderá, ninguém tem definitivamente cravado, depois da vida na Terra, o seu estado, ou no céu e no inferno, porque o progresso é contínuo. Estou me referindo ao progresso do Espírito Eterno, não para nunca. Aliás, Américo, a ideia do céu e o inferno, quando você começou a falar aí, eu me lembrei de uma imagem da minha infância, lá na minha cidade natal, Mineiros do Tietê. Há uma igreja que está lá até hoje, né? Ela foi pintada por dentro, mas na minha época de menino, antes da adolescência, no teto da igreja havia uma decoração, uma pintura de um ser diabólico, com chifres, com rabos, com aquele... Como é que chama aquele instrumento que ele... Tridente. Isso, o tridente, né, para cutucar as pessoas. Um caldeirão. Essa ideia de... pois é. Então, era uma imagem feia. A pessoa ia à igreja para orar, olhava para cima e se deparava com uma figura grotesca. Esse teto foi pintado, tiraram de lá, mas essa ideia de inferno com o chamado diabo cutucando as pessoas que estão lá, ou a ideia do céu de ociosidade com asas e harpas para sempre, é uma ideia para uma época, Américo, né? Essa ideia está absolutamente superada. Como você disse na sua apreciação, não existe o inferno, o que existe é a consciência pesada, né? Quem está com a consciência pesada vive uma perturbação. Você se referiu às perturbações de criaturas que se perturbam em consequência do comportamento que fazem. O próprio fato, o próprio comportamento perturbado cria a perturbação à sua volta. A pessoa está sempre inquieta, a pessoa está sempre se mordendo, por exemplo, de inveja, de ciúme. Isso já cria uma situação constrangedora, né? Então, é a isso que se refere Lísias para definir um umbral. São pessoas que ainda não conseguiram se desprender dos sentimentos malsanos. Aqui há uma... Você se referiu, inclusive, à crosta terrestre. Tem uma frase muito importante aqui que deve merecer a nossa maior atenção. É uma zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados. Quando eu li isso aqui, Américo, no estudo preliminar, eu fiquei a pensar quanta coisa não cabe dentro dessa expressão deveres sagrados. Dá artigo para o Orson aí. Deveres sagrados. Pois é. Aí entra a decência, aí entra a honestidade, a solidariedade, como você mesmo disse há pouco, né? A fim de cumpri-los. O não cumprimento, o alinhamento aos sagrados deveres de viver cria essa perturbação. Então, há uma sintonia fluídica onde se juntam os semelhantes. Esse mecanismo é muito interessante porque o Criador estabeleceu leis que regulam absolutamente tudo o que acontece. E uma delas diz respeito à atração magnética. Então, uma pessoa de determinadas características, ela atrai pessoas de características semelhantes. Às vezes opostas, porque em algum instante elas são semelhantes, em alguns aspectos. Então, nós somos atraídos uns pelos outros. Naturalmente, aqueles que provocam o mal, eles acabam atraindo pessoas que fazem a mesma coisa. Então, se reúnem na vida espiritual em grandes grupos, uns para cá, outros para lá, porque as esferas espirituais, elas contornam toda a Terra. Então, há regiões em toda a volta do planeta recebendo os espíritos que partem daqui, independente da sua nacionalidade. Se ele desencarnar em Portugal, ele vai aparecer nas esferas espirituais da região de Portugal.
porque elas envolvem a Terra, né? Nós já até mostramos um desenho que mostra, que explica exatamente isso, né? Aliás, né, Américo, nos episódios anteriores, nós tivemos a oportunidade de falar, você até mostrou com imagens, as várias esferas gradativas do planeta onde se situam as sintonias psíquicas dos espíritos. E o mais interessante dessa observação que você fez aí é que o umbral, ou essas regiões que reúnem essas almas que se encontram em perturbação de remorso ou perturbação de rebeldia, etc., não é algo criado por Deus, é criação nossa mesmo. Mas Deus permite, né, que isso exista justamente para que aprendamos. Exatamente. Na crosta, por exemplo, você reúne espíritos de todos os níveis. Isso fica bem claro, né? Nós encontramos de tudo aqui na crosta terrestre. Na vida espiritual, há uma seleção que é em função do peso específico do perispírito. Então, perispíritos pesados, em função das suas atitudes, eles ficam mais abaixo. E os mais leves tendem a se localizar em esferas acima. É física básica, né? Basicamente é um fenômeno físico, regido por leis. É claro que quando a pessoa tem algum mérito, e ainda que ela não tenha condições, mas ela mostra que quer melhorar, ela pode ser recolhida para essas regiões de atendimento, que às vezes são até mesmo no umbral, como é o caso do nosso lar. André Luiz saiu do umbral e continuou no umbral, mas acima, num núcleo que era isolado. Por quê? Porque sofre o ataque desses espíritos que não se conformam com o bem. Eles não querem que aquilo aconteça. Por quê? Porque tem inveja, dá trabalho ser bom, dá trabalho fazer o bem, cansa, enfim. As desculpas são as mais esquisitas possíveis a respeito. Mas na vida espiritual, os espíritos se estratificam. Então, a fatias de espaço no mundo espiritual vai depender do peso específico do perispírito. Então, quando eu desencarnar, eu tenho um peso específico no meu perispírito. Eu vou para a região que é compatível ao meu peso específico. Você já imaginou, Américo, a gente chegando, despertando no mundo espiritual, a gente enxerga a nossa volta, puxa, esse é o meu peso específico. É com isso que eu consegui sintonizar, né? Vamos ver o que podemos fazer aqui, né? Se eu aparecer lá numa zona esfumaçada, eu já sei, eu estou no umbral. Em que altura, eu não sei ainda. Então, eu vou pedir ajuda. Olha, eu quero melhorar. Eu reconheço os meus erros. Porque essa é uma característica interessante para entrar num núcleo, qualquer que seja. Você tem que estar disposto a se melhorar. Porque se for lá para criar confusão, não vai entrar. E interessante que os espíritos sabem quando isso acontece. Então, há meios de saber se a pessoa está ali para ajudar ou vem fazer parte do problema. É uma diferença, né? Você está aqui para ajudar ou você vai fazer parte do problema? Porque já tem problema suficiente recuperar aqueles que querem melhorar, mas ainda estão desequilibrados. Agora, por um desequilibrado que não quer melhorar, aí fica lá fora. Bonito pensar nisso, porque isso cria um mecanismo de justiça, né? Aqueles que mantêm sentimentos de ódios, que mantêm adversidade, os que se mantêm na rebeldia, estão aumentando o seu peso específico e, portanto, sintonizando com esses locais esfumaciados, vamos dizer, de maior ou menor penumbra. É muito interessante, é uma penumbra que constrange, né? Uma penumbra que de certa forma, restringe a liberdade do espírito em verificar a própria situação e se localizar, vamos dizer. E aqui o Lísias volta a dizer, o André, aqui no texto, que o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. A palavra dever sempre se destaca, né, Américo? Porque nem sempre a gente tem noção dos deveres que nos cabem nas mais diversas. E a ausência de consciência desse dever vai criar esses constrangimentos. Na vida espiritual, a gente planeja a reencarnação antes de encarnar. Por quê? Ninguém faz uma viagem daqui até Santos, por exemplo, que é perto aqui de São Paulo, para passar algumas horas, fazer o famoso bate-volta sem planejamento. Tem que saber se vai de carro, se vai de ônibus, se for de ônibus tem que comprar passagem, se for de carro tem que saber se está com a carteira com dinheiro, se tem cartão de crédito, se o selo do pedágio foi pago. Enfim,
é um mínimo de planejamento. Uma muda de roupa, se você for à praia, só para fazer um bate-volta. Agora, quem é o doido que vai fazer uma viagem de 80, 90 anos na Terra sem planejamento mínimo? Não tem sentido isso aí. Então, você precisa saber para onde você vai, qual é o propósito da sua vida. Você vai dizer assim, ah, mas eu esqueço. Não, o seu propósito está ali dentro. Aliás, tem uma coisa interessante que a gente vai falar depois, que é o período da juventude. É nessa hora, quando a glândula pineal libera os impulsos sexuais e ela murcha e abre para a vida espiritual, ela libera a informação do passado. É por isso que a pessoa, às vezes, muda na juventude, ela passa a ser diferente do que era. Me lembro de uma senhora que foi fazer o atendimento fraterno no centro e disse, Américo, eu não entendi. Meu filho fez 14 anos. No sábado, foi dormir no quarto dele. No dia seguinte, levantou, era outra pessoa. Porque ele retoma a bagagem do passado. E aí ele vai escolher o que ele quer, misturando as experiências do passado com a educação familiar, a educação escolar. Então, esse período não é tão brusco como o caso dessa senhora. Normalmente é um período da adolescência em que a criatura vai mudando, ela vai mostrando exatamente como ela é. É esse o fenômeno. E se a gente prestar atenção, o que a gente veio fazer está escrito, está gravado no perispírito, segundo o espírito amigo, e se a gente prestar atenção, ensinar os nossos filhos na puberdade a prestar atenção sobre o que vieram fazer na Terra, eles vão descobrir. Eles vão descobrir. Porque o anseio profissional, muitas vezes, nasce nessa época. E é sempre o espírito que tem que escolher, não os pais. Os pais podem até orientar, mas não fazer a escolha, porque se dá certo, tudo bem, mas se não der certo, culpados são os pais. Os culpados são os pais. Américo, e voltando ainda à questão do peso específico que vincula determinadas regiões, aqui o capítulo faz uma comparação muito interessante sobre roupa suja, né? Porque é muito interessante isso aqui, porque enquanto você estava falando, eu estava raciocinando aqui também, porque imagine você num dia de intenso calor, que você fica todo suado, você não vê a hora de tomar banho, né? Você fica incomodado, escorrendo suor, e ainda principalmente se você teve contato com poeira, você mexeu em ambientes empoeirados, que empoeirou, você não vê a hora de tomar banho, trocar aquela roupa, né? A roupa está suja, né? Então, isso, você tem vontade de se limpar, de tomar banho, banhar-se. Com o espírito é a mesma coisa, né? Porque a manutenção de hábitos perniciosos, de inveja, de vingança, de perseguição, de ciúme, de rebeldia, de maledicência e toda essa ordem de sequência de maus sentimentos, ela cria, numa comparação, como se o perispírito estivesse sujo. Então, como é que ele vai adentrar as regiões espirituais com o perispírito, digamos, sujo, entre aspas? É uma comparação com a roupa, quando sujamos a roupa numa atividade esportiva ou caminhadas longas, esforço continuado, num dia de intenso calor, ou mexer com poeira, etc. Você quer se banhar para se limpar, né? E aí surge, então, a finalidade do umbral, o objetivo, por que existe criação nossa? E juntam-se criaturas que estão, entre aspas, né, com a roupa suja, espiritualmente considerando. Você tem uma imagem, tem uma frase aí, né, Américo? Isso, tem uma imagem mostrando uma região esfumaçada, é aqui na Terra mesmo, mas que a gente quis fazer uma comparação, porque existe natureza também do outro lado da vida, né? A referência sobre isso nós já até falamos em programa anterior e vamos falar mais. O umbral funciona como se fosse uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial. Então, aquela ideia de purgatório que a Igreja Católica acabou criando, onde a pessoa não tinha feito mal suficiente para ir para o inferno, nem bem suficiente para ir para o céu, ficava ali aguardando as orações, intercessões, enfim, surgiu alguma coisa que definisse o estado final da pessoa, se no inferno ou se no céu. Bem, de certa forma, esse termo foi usado aí pelos espíritos para dizer que é uma zona purgatorial, porque aquelas pessoas que estão perturbadas e perturbando outras, elas não vão sair dessa região enquanto não melhorarem. Reparem que o André Luiz, ele não estava perturbando ninguém, mas ele estava perturbado, então ele ficou lá. Só saiu de lá quando ele fez alguma sintonia no sentido de se propor, olha, deve ter alguém que
comanda esse negócio aqui, porque eu não sei o que está acontecendo, eu não sei onde eu estou, e imediatamente, ou alguns momentos depois, ele recebe a visita de Clarencio e é resgatado. Então, sabendo disso, né, Orson, é bom a gente colocar barbas de molho. Então, a recomendação para quem nos ouve e assiste é para que leia a obra de André Luiz, para não chegar na vida espiritual e não saber o que faz. Quer ficar no umbral, quer passar pelo umbral. Porque como as esferas são concêntricas, passar tem que passar por ele, senão não chega mais acima. Agora, o problema é ficar, né? Tem gente que não passa, fica. Tanto é que André Luiz, ele se surpreendeu com isso, né? O Lísias o informou em capítulo anterior que ele ficou 8 anos no umbral. E aqui na sequência dessa frase que você exibiu, no próprio texto está dizendo, esse tempo de permanência é onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões com que alimentamos a vida, menosprezando o ensejo de uma existência terrena produtiva. Muito, muito bem claro aqui para todos nós, né? Muito, muito claro realmente, porque quando André orou, quando ele buscou socorro, ele, de uma certa forma, livrou-se de uma certa sujidade moral, porque aí ele adquiriu a humildade, eu preciso de ajuda, né? Eu errei, por favor, me socorram, isso, faça uma limpeza, é como tomar um banho, né? E aí o Clarencio surgiu, como você disse. A imagem é mais ou menos essa, porque as ilusões terrestres, para a pessoa que viveu sempre só o material, a vida material, a posse, o poder, o recurso monetário, é evidente que essa pessoa vai ter dificuldades de desencarnar. Por isso que o Lísias fala no início, nas primeiras linhas, que a ausência de preparo religioso prejudica na hora que a gente passa para o lado de lá. E o Espiritismo, então, abre um espaço enorme para a gente entender o que acontece, porque os livros da série André Luiz vão contar vários casos a respeito dessas pessoas que passam pelo fenômeno da morte pelas regiões espirituais. Portanto, é uma série importantíssima, porque todos nós vamos para lá, alguém não vai? Qualquer um que está nos ouvindo e assistindo vai passar para o lado de lá, nós também. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Ninguém sai do Brasil para um país que nunca foi e planeja minimamente a viagem, quer saber qual é a temperatura local, em que época do ano que é melhor visitar o país, que roupa leva, se de sol, se de frio, se põe bronzeador na mala, se não põe. Ora, qual é a moeda do país, quanto leva de dinheiro, quanto converte em moeda do país, e que lugares vai visitar. Ora, é uma coisa elementar que qualquer pessoa que viaja faz. Por que nós não aprendemos isso? Porque todos nós vamos sair da Terra um dia, sem exceção. Por que a gente não aplica isso? Porque nós temos no Espiritismo obras que falam da vida espiritual. Fala tudo? Não, fala pouquinho. Mas se nem um pouquinho a gente ler, porque enquanto nós estamos conversando aqui é uma coisa, mas quando se estuda, e por isso que as casas espíritas deveriam estudar a obra de André Luiz, ir no detalhe, como nós fazemos mais ou menos aqui, para exatamente sabermos o que fazer do outro lado. Né? Que bonito pensar nisso. E há uma frase aqui, Américo, considerando toda essa sua clareza, que o Lísias diz: o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Justamente conhecendo essas condições. Porque no umbral concentra-se tudo que não tem finalidade para a vida superior. Quer dizer, todos aqueles interesses mesquinhos que nós guardamos aqui vão se acumular ali, vão ficar ali, porque não servem na vida superior. Então, tem pessoas que se dão mal com a nora, com o genro, com a sogra, com o sogro, com a mãe, com o pai, com os irmãos. Mal sabem elas que elas vão ter dificuldade de atravessar essa região, porque isso implica diretamente no peso específico do perispírito. Não tem jeito, é uma lei. Por isso que a proposta de Jesus, os brandos e pacíficos herdarão o céu. E quando ele fala em reino do céu, ele fala em plural, o reino dos céus,
porque essas regiões em torno da Terra são regiões que estão no céu, e cada uma é para receber aqueles espíritos daquele determinado nível evolutivo. Então, cada um se localiza nos reinos em que estiverem adequados naquele momento, ao término da encarnação, afinal de contas. Realmente a gente tem que prestar atenção em tudo isso para não se perder aí na decepção depois, porque a providência age sempre com bondade, com grandeza, mas também com justiça. Então, nós vamos lembrar das várias camadas, das várias gradações, e o nosso Lísias informa, há legiões compactas de almas irresolutas, de almas ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então, ali vivem para se prepararem, representam os habitantes do umbral, essa região que concentra os revoltados, como diz aqui, lá vivem e agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Américo, isso é uma advertência para todos nós, considerando aí as observações sábias de Lísias. Nós temos na Terra, Orson, exemplos assim. A pessoa, por exemplo, muito apegada aos valores materiais, a propriedades, a dinheiro, a roupas sofisticadas e tal. De repente, ela tem uma doença e fica entre a vida e a morte. O que é mais importante? A roupa, o carro do ano, a casa no bairro nobre ou a vida? É por isso que as ilusões terrestres, no umbral, elas cedem, elas cessam, porque o André Luiz falou, escuta, de nada serviu eu ser médico, eu ter faculdade, ter diploma, porque isso não interessa para o Espírito Eterno. O Espírito Eterno interessa o que ele fez de bem, de bom para os outros. Então, e isso é que vai ser levado em conta. Ninguém vai perguntar, você é formado em quê na vida espiritual? O que você fez? E que trabalhou aonde? Em que empresa? Empresa top ou uma empresa simples? Não, isso não tem a menor importância. Qualquer pessoa tem acesso à vida espiritual superior, se for bom, é simples. É coisa para a gente pensar bastante mesmo, considerando a gravidade do assunto, né? Porque esse assunto do umbral não é para colocar medo na gente, de forma nenhuma, é exatamente para a gente pensar nas leis vibratórias. E ainda considerando que o umbral está próximo à crosta, então se misturam os habitantes do umbral com os encarnados. Apenas estão em situação vibratória diferente, e invisíveis aos nossos olhos, mas conectados pela sintonia vibratória. Esse detalhe é causador, muitas vezes, de muitas perturbações na vida de relação, nos lares, nas empresas, pela sintonia que se estabelece com entidades assim desequilibradas, cujo desequilíbrio é assimilado por aqueles que se deixam levar por essas vibrações. Então, essas regiões, inclusive, Orson, você vê aí no texto, elas não têm lá muita organização, ainda que os espíritos que fazem o mal pelo mal, eles se organizam, eles são disciplinados, eles têm estratégias e tudo mais, mas eles não cuidam muito dos locais onde eles vivem, porque é um negócio meio pouco trabalhado. A gente vê, por exemplo, aqui na região de São Paulo, que é conhecida como a zona do crack, né? As pessoas estão preocupadas com limpeza da rua, com higiene pessoal, elas ficam ali curtindo o seu vício, né? Acontece mais ou menos isso na vida espiritual. Eles têm problemas de organização, porque, segundo Lísias vai contar a André Luiz, a organização é atributo dos espíritos organizados, daqueles que aprenderam a se organizar. Organizam o próprio ambiente para se sentir organizados. A psicologia até nos informa, viu, Orson, que quando você está assim meio desestruturado, você vai lá, arruma uma gaveta. Porque quando você arruma as coisas, você sente uma arrumação dentro. Olha que interessante. Aquilo que você faz fora te traz um certo conforto. Quando você organiza os seus arquivos, por exemplo, no computador, você sente bem, porque eu já fiz backup, se acontecer alguma coisa, eu não perco os arquivos, né? Então, é assim que funciona.
Olha, perder arquivos é causa de depressão, né, Américo? Nossa, eu passei por isso. Nossa Senhora. Até aprender, né? Até Mesmo assim, de aprender, a vez em gente quando a gente esquece. esquece mesmo. Há uma referência aqui muito interessante a tudo isso que o Américo está dizendo, porque não é uma zona organizada. E o Ulisses vai dizer: a zona inferior a que nos referimos é igual à casa onde não há pão. Todo mundo grita e ninguém tem razão. Isso aí é muito apropriado mesmo, né? Quer dizer, vai meio no grito, né? Vai assim, como vai? São regiões difíceis, realmente, né? E tão repletas de desencarnados, e aí o Ulisses vai chamar a atenção para um detalhe, que são as formas pensamento. Porque os pensamentos lá, eles conseguem, de certa forma, adensar o fluido universal que está no entorno, por ser uma região mais sutil, né? Então, existem formas pensamento, às vezes muito difíceis, e eles veem o que eles pensam e veem o que os outros pensam. É muito difícil para eles passar por essa situação, porque não foram acostumados, ou pela religião, ou pela orientação moral e ética que deveriam, e se comportam de maneira errática. Imagine uma pessoa errática, que não tem propósito, que não tem um objetivo sério na vida, fica totalmente perdida. O que chega de gente na vida espiritual diariamente é uma coisa incrível, nessas condições. Nós precisamos, conhecendo o Espiritismo, melhorar as nossas condições de chegada lá do outro lado, porque nós chegaremos. Formas, pensamentos serão objetos de estudos futuros aqui na obra de André Luiz. É um assunto muito interessante também, que vai trazer uma visão bem abrangente da questão. Américo, em tudo isso que nós falamos, todavia, é importante considerar, depois que Ulisses afirma que há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível, normalmente não se pensa nisso, não se considera isso, mas é uma realidade palpável. Mas nesse meio, Américo, de perturbação, de desorganização, ali estão as missões socorristas, é o grande detalhe, né? Consolador, confortador para essas almas que se sentem perdidas, sem saber onde estão, como fazer, sofrendo o assédio de gritos, de situações de sofrimento e aflição. No entanto, lá estão as missões socorristas, que atendem aqueles que abrem o coração e a mente, como aconteceu André Luiz. Ele vai dizer, inclusive, que esses trabalhadores que muitas vezes trabalham no Ministério do Auxílio, fazendo essas missões e tarefas junto à crosta, são formadas, constituídas de abnegados servidores, né? E são eles que nos ajudam a sair de situações difíceis. Segundo Ulisses, eles são verdadeiros bombeiros. Bem, na época que o livro foi escrito, não tinha SAMU, mas o SAMU também é uma interferência na área médica na hora da crise. Então, existem equipes assim que fazem o trabalho diário em todos os cantos do planeta. É um negócio fantástico, que é para resgatar aqueles que chegam lá perturbados. Nem sempre os que são atendidos são só perturbados, às vezes são perturbadores e não querem deixar de perturbar, ou porque estão se vingando de alguma coisa, porque se acharam vítimas de uma coisa que não fizeram. Não existe vítima, não existe. Todos nós somos responsáveis. Quando a gente passa por alguma coisa, pode ser uma prova que a gente pediu, mas quase sempre é uma expiação, porque a gente fez coisa semelhante para o outro. Então, nós somos os artífices dos nossos destinos e nós colhemos aquilo que plantamos, é lei natural. Américo, você usou aí a expressão abnegados servidores, que inclusive está aqui no livro, está no texto, né? Esses espíritos precisam de muita força moral, de muita coragem, de muita disposição, porque não é um ambiente fácil. Eles encontram todo tipo de obstáculo e todo tipo até de agressão de espíritos ignorantes e revoltados que lá estão, de mentes desequilibradas, como aqui o próprio texto está citando. Então, é uma tarefa que exige, como diz o livro, coragem e renúncia. Quer dizer, a pessoa precisa, o espírito precisa estar muito determinado nessa tarefa de prestar socorro a esses espíritos em dificuldade. Não é para qualquer um, porque o André Luiz, quando soube disso, ele quis se engajar. Eu quero, eu também quero colaborar. Aí o Ulisses falou para ele, mas você tem preparo?
porque trata-se de mergulhar nos fluidos pesadíssimos do planeta, pesadíssimos. É como se você estivesse no fundo do mar, sem escafandro. É uma coisa difícil, a gente não entende isso porque a gente não lembra. A gente já deve ter passado por lá muitas vezes, mas agora a gente não lembra, que é para isolar esse período difícil que a gente tem nas encarnações anteriores. Mas é um trabalho sacrificial, né? Para quem está nos vendo, está nos ouvindo falar sobre isso, Américo, talvez seja importante dizer, né, que esses ambientes, nós já fizemos isso no início da abordagem aqui, mas esses ambientes, eles são criados pelo nosso descuido mental, pelo nosso descuido moral, que emite essas vibrações desequilibradas, formam ambientes pesados de perturbação que se atraem, e criaturas no mesmo padrão se atraem e formam essa imensidão de perturbação, onde cada um tem a sua perturbaçãozinha particular que se conecta com a outra perturbação do vizinho ali e se entrelaçam. Alguns se fecham no seu próprio universo, alguns universos de perturbação se misturam, se entrelaçam, criando esse campo de difícil ação dos missionários do bem. E esta ação dos missionários do bem lembra a bondade divina, a providência divina, e aí caímos naquilo que o Américo sempre fala, de que não vai faltar serviço no mundo espiritual. É só se preparar, quer dizer, serviço tem bastante, socorrer. Espero não sejamos nós os que precisam ser socorridos, né? Por isso a importância de nos educarmos desde já, não é uma tarefa fácil, mas é preciso saber desse assunto. É uma viagem que nós vamos fazer. Por isso, não teria lógica nenhuma pularmos esse capítulo, que o Américo falou no começo, é um capítulo complexo, mas ele tem que ser falado também. Senão alguém vai dizer assim, mas por que vocês não avisaram quando vocês estudaram o livro, né? Bom, está avisado agora. Nós avisamos a nós mesmos também, Orson, porque nós não estamos isentos de passar por lá. Nós temos perrengues a eliminar da personalidade, atitudes difíceis. Então, esse cumprir os deveres é fantástico, né? Então, o dever profissional, o dever no casamento, de cuidar da família, o dever de pai, o dever de mãe, o dever de subordinado, o dever de chefe, porque nós temos deveres diferentes. A vida nos colocou numa situação que é para passar por aquilo, porque nós escolhemos passar por aquilo. Então, tem gente que quer ser chefe, não vai ser chefe nunca. Por quê? Porque pediu. Eu não quero ser chefe nessa vida. E tem gente que é chefe, porque também pediu, para saber o que faz. É claro que nós vamos nos dar melhor ou pior em cada uma dessas posições, que se alternam nas diversas encarnações, exatamente para a gente fazer o nosso melhor. Quando a gente fizer sempre o bem, aí não precisa encarnar mais. Aí vai ajudar os outros, que nem o governador, os ministros, que ficam lá em nosso lar há muito tempo, ajudando os outros a entender melhor a vida, o que precisa ser feito, o que deve ser feito. Muito bem, é um assunto empolgante. Nós também falamos para nós mesmos, também somos almas em aprendizado, em dificuldade. Enquanto o Américo concluía, aí nós encerramos o capítulo aqui, enquanto o Américo concluía, eu comecei a pensar, Américo, nos atendimentos em reuniões mediúnicas, onde muitas vezes são trazidos esses espíritos desses locais de perturbação, onde o esclarecedor, aquele que recebe para conversar o espírito que se manifesta através de um médium, para lograr êxito no seu atendimento, deverá adentrar a história do espírito, para tentar entender o porquê da sua aflição, do seu sofrimento, o que também ocorre nessas equipes espirituais, que também tentam entrar na história do espírito para socorrê-lo, como o nosso Clarencio, que socorreu André Luiz, conhecendo a sua história. Então, é isso. Já que você falou de reunião mediúnica, deixa eu contar um caso, né? Por favor. O espírito entra no transe mediúnico junto com o médium e começa a reclamar. Quem me acordou? Eu não entendi, né, o que ele estava falando. Esperei um pouquinho mais para ver se saía um pouco mais da história, porque a gente atende espírito sem saber nada da história pregressa do comunicante. Por isso que eu acho que a gente está na Terra só fazendo teste. Na vida espiritual, esse socorro é integral. A pessoa vai, se quiser, atender esses espíritos diretamente, não precisa de intermediário. Nós precisamos, porque nós precisamos aprender a mediunidade, como funciona, como é que a gente pode
usá-la bem. Mas, enfim, o espírito estava reclamando que tinha sido acordado. Aí, rapidamente, ele me disse que ele estava esperando o juízo final. E aí eu fiquei numa situação, eu nunca tinha passado por isso, o que eu falo para ele? E aí ele continua falando e diz que estava esperando Jesus vir buscá-lo. Eu falei, meu Deus, agora vai complicar, porque Jesus não vem buscar ninguém, a não ser que seja um espírito de alto nível, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, né? E o que eu falo para ele? Aí algum espírito assoprou na mente. Eu falei, olha, Jesus não pôde vir, está muito ocupado, mas mandou um representante, presta atenção que ele vai aparecer aí. Aí o sujeito viu, o espírito gostou, achou simpático, o espírito, ele é muito simpático, está falando que vai me levar, então vai te levar. Porque essa é uma coisa interessante, a gente espera que Jesus venha nos receber. Se eu for recebido pelo meu Pai, quando eu chegar na vida espiritual, eu já estou satisfeito. Os espíritas não criam ilusões que é Deus que vem buscar a gente, nem Jesus. A gente respeita isso. Mas nós, espíritas, sabemos, pela leitura da obra de André Luiz e de Kardec, que não é assim. Jesus vem buscar os espíritos de alto nível. Não? Eu não tenho nível para isso. Se meu pai vier buscar, tá bom. Minha mãe, já tá bom demais. O atendimento a espíritos é um assunto maravilhoso, né? Adentrar a história do espírito. Então, se um dia vocês tiverem que socorrer o Orson, vocês mentalizem uma fanfarra, que aí eu desperto da minha perturbação. Eu adoro fanfarra. Eu estou falando isso, Amélia, porque eu vi um videozinho hoje de uma mulher que foi uma grande bailarina e ela está com Alzheimer, bastante idosa, parada numa cadeira de rodas, e colocaram uma música de um grande clássico para a exibição de balé, né? E ela, ao ouvir aquela música que ela dançava balé na sua juventude, ela começou a movimentar os braços, fazer os gestos da bailarina. É comovente ver aquilo, porque o poder da história de cada um, como se apresenta para a solução dos nossos enigmas. Todos temos uma história, né, que vai ser muito forte nesses momentos de amparo e socorro. Que coisa bela, um capítulo tão bonito, tão difícil terminar de forma tão bonita, velho. E aqui, Orson, antes de nós terminarmos o capítulo, é bom mostrarmos duas frases que Lísias cita, que estão uma próxima da outra, e que tem a ver com aquilo que nós estamos conversando. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, ou seja, quem pensa faz alguma coisa em algum lugar que você não sabe exatamente onde. E por que a gente não sabe onde? Porque quem manda um WhatsApp, por exemplo, num determinado grupo, está mandando para pessoas que participam de outros grupos. Então, quem escreve uma notícia no telefone, ou dá um recado, ou comunica um vídeo, está provocando alguma coisa em algum lugar, sempre. Ora, isso vale para os pensamentos também. É por isso que quem pensa está mandando material da mente para outras mentes que se sintonizam com aquela mensagem. E logo em seguida, ele vai dizer o seguinte, que toda alma é um ímã poderoso, o que significa que as regiões umbralinas tem muita gente pensando coisas que não são adequadas e, portanto, se atraindo umas às outras. Essa é a explicação nessas duas frases sínteses que Lísias informa André Luiz. Muito bem, muito obrigado a você, muito obrigado, Américo, e até a próxima semana, com a continuidade da série de estudos do livro Nosso Lar. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Muito obrigado e até a próxima.